Oi, Bruna. Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bom contigo? Tudo bem com você? Boa Tudo noite, pessoal. certo. Tudo bem? Seja super bem-vinda Obrigada. para nossa live de hoje. O pessoal está começando a entrar aí na live. Ó, o Rodrigo, a Deise. Gente, vocês estão ouvindo bem a gente? Estão vendo bem? Estão ouvindo bem? Coloquem aí nos comentários se está tudo ok. Eu vou deixar os comentários abertos, então vocês vão poder mandar dúvidas, interagir. A gente já foi recebendo algumas perguntas lá na caixinha ao longo da semana, então já tem algumas dúvidas aqui para a gente começar o nosso bate-papo. Mas a gente quer que vocês interajam bastante com a gente quer que vocês participem, né? Mandem as suas dúvidas, que a gente vai estar respondendo aí para vocês ao longo da live, tá? Então, nossa, Bruna, seja super bem-vinda e eu tô, nossa, mega animada de te receber aqui hoje. Obrigada, eu quero agradecer, né, a todo mundo que já está aqui. É um prazer enorme, né? A gente preparou essa live com muito carinho para vocês. E agradecer também o pessoal do IBDI pelo reconhecimento, por todo o conhecimento que eu adquiri também na trajetória. Acredito que muitas pessoas têm algumas dúvidas aí, então hoje a gente tem o objetivo de realmente poder auxiliar de alguma forma. É isso aí, isso mesmo. E Bruna, para o pessoal te conhecer mais, né? Acho que algumas pessoas que estão aqui na live já devem ter visto, né, os teus projetos, ou já seguem você também no teu Instagram, né? Ou já viram teus projetos aqui no feed. Então, conta pra gente, o que motivou você a entrar, né, a iniciar uma carreira dentro do design de interiores? Então, primeiramente, quando eu era criança, eu gostava de desenhar, gostava de recortar revistas, pegar ali as coisas que eu achava bonito e fazia ali uns recortes, colava em um caderno e sempre foi o meu sonho trabalhar nessa área. Mas eu não conhecia o curso de design de interiores, eu não sabia como que funcionava. Eu prestei vestibular para arquitetura, passei, comecei a estudar arquitetura, fiz 5 períodos, mas por alguns motivos eu necessitei trancar a faculdade. E aí eu fui para outra área, eu fui para a área da saúde. Quem acompanha aqui o IBDI provavelmente já deve ter visto o vídeo que vocês fizeram, que contaram um pouquinho também dessa história. Então, assim, eu trabalhava na área da saúde, mas não era o meu sonho. Eu gostava, mas não era o meu sonho, então eu decidi procurar uma forma de ingressar nessa carreira. Foi aí que eu vi um anúncio patrocinado do IBDI. Tinha olhado outras instituições, mas tinha até tentado, na verdade, mas eu não tinha me adaptado à metodologia, não tinha gostado dos conteúdos. E decidi iniciar, né, no IBDI. Então, de primeira eu já me apaixonei pela forma do atendimento, pela metodologia de ter uma matéria por vez, então isso facilita bastante para quem quer ingressar, tem uma vida corrida, que trabalha, que tem filho, então isso ajuda bastante. Foi aí, de fato, que eu decidi realmente fazer as coisas acontecerem, né? Eu me apaixonei ainda mais pela profissão, porque o IBDI ele ensinou realmente na prática tudo que eu precisava para seguir nessa carreira. Então, o que me motivou foi realmente que eu sempre sonhava em trabalhar na área e que realmente eu consegui me formar, consegui aprender o que de fato precisa para exercer a profissão no dia a dia. Ai, que bacana, que bacana. E eu acho, assim, uma coisa que é legal na tua história, né, é que, assim, você chegou a iniciar, né, a arquitetura, daí
Você não continuou, você foi para uma outra área, mas assim, mesmo assim, você foi atrás ainda do teu sonho, né? Porque tu tinha uma carreira, sim, nossa, incrível também na área da saúde, né? Tu já tinha conquistado ali o teu espaço, mas mesmo assim, eu acho que é aquela coisa que a gente sente, né, dentro da gente, quando tu gosta muito de uma coisa, é o teu sonho, é o teu desejo, mesmo que você esteja, né, bem ou legal num lugar, mas tem uma coisa que sempre tá ali dentro te chamando, né? Sim, inclusive eu tinha bastante medo de fazer essa transição de carreira, até mesmo porque aonde eu trabalhava, eu já sabia todo o sistema, eu já tinha passado por vários departamentos, então assim, eu tinha uma estabilidade e eu pensava, né, mas será que eu faço transição? Será que eu não faço? E acho que foi a melhor decisão que eu tomei. Eu justamente me senti segura em fazer essa transição, porque como o curso ele é bem prático, então a gente consegue aprender o que a gente precisa para exercer a profissão. Então, eu me sentia segura e falei, vou tentar sim e vou fazer acontecer, porque era o meu sonho, né? Então, eu decidi realmente fazer a transição de carreira. Perfeito, legal, legal. E realmente fez, né? Tá aí já com teu Instagram, né, bombando, com vários projetos. Muito, muito legal. Uma das coisas também que me ajudou bastante foi realmente o Instagram, já pegando um gancho aqui, para falar sobre captação de cliente, essas coisas assim. Como eu comecei do zero, então eu tinha que criar ali uma autoridade no Instagram, gerar uma confiança em quem estava ali me visualizando. E eu comecei do zero, né? Então, assim, eu pegava os trabalhos, compartilhava as minhas ideias, mostrava o que eu estava pensando ali para o espaço, o que eu tinha proposto, e isso me ajudou bastante e ainda ajuda. Então, para quem quer ingressar aí, quem está começando na carreira também, que eu acredito que possa ter alguns estudantes aqui, você aparecer no Instagram, compartilhar suas ideias, mostrar ali o seu comprometimento com os estudos, isso ajuda demais, porque as pessoas começam a gerar desejo, a gerar confiança, então ajuda muito também. Sim, e o Instagram é uma grande vitrine, né? Isso, o Instagram ajuda demais. Hoje em dia, todo mundo pergunta, você tem Instagram? Exatamente. Qual que é o teu Instagram? Né? Na verdade, o Instagram hoje antigamente, né? O cartão de visita, né? É verdade, tudo é Instagram. Eu mesmo, quando eu quero uma coisa, eu já vou pro Instagram. Vou procurar ali, é uma unha, é algo no cabelo, é uma maquiagem, tudo é Instagram. Exatamente, exatamente. E assim, eu vejo o design de interiores, né? Uma área que ela é extremamente visual, né? Então, o cliente, quando ele tem esse desejo, né, de transformar, ou às vezes ainda ele nem tem o desejo, mas ele já tem a necessidade, né, de mudar um espaço. Então, a partir desse movimento dele ver, poxa, né, mas que legal ficou essa solução. Eu também poderia ter isso em casa, né? Isso. Ó, a Liva tá perguntando, a Bruna posta seu Instagram. Aqui em cima, gente, ó, tem o Instagram da Bruna. Então vocês vão todos lá também depois seguir ela na live. É Bruna Interiores _. Tá? Daí tá aqui o Instagram dela, a gente vai escrever ali na live para vocês também. E assim, Bruna, no início da carreira, né? Quais foram os maiores desafios assim que você sentiu? Então, um dos maiores desafios, que igual eu falei, eu iniciei do zero. Então, assim, eu não tinha um computador bom para poder trabalhar ali com as ferramentas que a gente usa, que é o SketchUp, às vezes um software de renderização. E um dos maiores desafios foi esse, porque eu não tinha, como eu estava começando do zero, então eu tive que ir poupando um dinheiro para poder investir no computador. E porque é a nossa ferramenta de trabalho. Essa foi uma das dificuldades.
uma outra dificuldade que eu tive também foi ficar me comparando. Então, no início, pelo fato de já ter começado o curso uma vez e ter desistido, eu me comparava bastante com os profissionais que conseguiram se formar de quando eu tinha iniciado a faculdade. E eu achava que eu não iria conseguir fazer projetos bonitos, eu achava que eu não seria capaz. Então, a maior dificuldade foi lidar com o meu emocional. Eu achava que eu não ia conseguir cliente. Então, assim, eu tive que primeiro me libertar dessas crenças limitantes para poder, de fato, exercer a profissão. Então, até um conselho que eu posso dar para quem pensa em fazer transição de carreira, para quem pensa em entrar na área, é não se comparar, não pensar que não vai conseguir, porque é um trabalho de formiguinha. A gente vai ali todos os dias carregando, todos os dias plantando, todo dia adquirindo conhecimento, e quando a gente vê, a gente está realmente fazendo projetos que a gente nunca pensou que conseguiria, igual, por exemplo, quando eu entrei para o curso, quando eu me matriculei no IBDI, eu jamais imaginei um dia que eu estaria aqui servindo de inspiração para outras pessoas, e isso me deixa muito contente, muito feliz. Isso mostra para mim mesmo que eu sou capaz, sim, de chegar onde eu almejo, e que todo mundo consegue, que o segredo é realmente se dedicar e correr atrás, não desistir, não se comparar. Perfeito, perfeito. E assim, essa questão da comparação, né, é bem legal tu ter trazido esse ponto, porque ela tem esses dois lados, né? Assim, de um lado é legal você comparar, você se inspirar, né? Como agora as pessoas estão fazendo contigo, né? Te olhando aqui, vendo que você, né, trilhou todo um caminho. Mas tem esse outro lado, né, de que às vezes a gente se compara e meio que vira uma armadilha, né? Como você falou ali na questão do emocional, né? Daí você pensar, meu Deus, mas será que eu vou conseguir? Ou, né, poxa, ele já parece ser tá tão mais avançado, só que cada um tem o seu caminho, né? A gente não pode ir se medindo pela régua da outra pessoa, né? Isso. E assim, é igual eu falei, acredito que se a gente tá se dedicando, tá mostrando ali o seu dia a dia, vai ter pessoas que se identificam com você, tanto outras pessoas que estão ingressando na área, como clientes também, porque, igual, por exemplo, a maioria dos projetos que eu já desenvolvi por aqui foram projetos comerciais. Então, todo mundo tem uma história, e acaba que essa história, de uma forma ou outra, para quem está te acompanhando ali, se conecta com a sua, e a pessoa gera uma identificação ali, e aí a gente pensa, mas eu estou começando, ninguém vai fechar um projeto comigo. Eu falo porque eu pensava assim, né? Mas não, a nossa forma de se comunicar, o nosso jeito. Então, assim, não é só pelo fato da gente estar começando que influencia a gente não fechar um projeto. A forma como a gente mostra que sabe, que entende, isso influencia muito. Então, assim, o nosso gosto também, por exemplo, às vezes a pessoa gosta de um projeto colorido igual. O meu estilo é mais projeto colorido, eu amo projeto colorido. Então, assim, outras pessoas acabam que chegam através do meu gosto, através do que eu posto ali, através do que eu falo. Então, acredito que isso ajuda bastante também a gente pensar dessa maneira, não ficar pensando só se comparando, mas fulano faz um render mais bonito, fulano faz um detalhamento mais bonito. A gente faz bonito também, igual eu recebo vários elogios de várias pessoas, nossa, eu acho lindo o seu trabalho. E às vezes, para mim, que já, assim, não tô no início mais, eu fico assim, legal, amo, fico surpresa com os comentários, né? Só que um dia, lá atrás, quando eu comecei, eu ficava assim, nossa, mas o projeto de fulano é tão bonito, será que um dia eu vou conseguir? E a gente consegue, eu quero dizer que a gente consegue sim. Eu sou prova viva disso, que eu acredito que tem pessoas aqui que já vem me acompanhando desde o início. Eu realmente não conseguia fazer, eu tive que aprender o SketchUp do zero. Eu tive que aprender renderizar do zero, detalhamento do zero, foi tudo do zero. Então, assim, é muito gratificante quando a gente
para e começa a olhar pra gente, sabe? Eu vou conseguir, eu vou dar conta, eu sou capaz. E uma coisa que me ajudou bastante também, eu sentava de frente pro computador e eu falava assim, eu não vou levantar daqui enquanto eu não aprender a fazer isso. Por exemplo, enquanto eu não aprender a levantar uma parede... Desafiar, né? Isso. Enquanto eu não aprender a levantar essa parede aqui no SketchUp, eu não vou levantar daqui. E foi assim diariamente. Então, foi isso que me ajudou também, ter foco, sabe? A focar e fazer acontecer. Legal. E assim, né, as ferramentas principalmente, né, que eu acho que esse é uma dúvida bem grande, assim, que as pessoas têm quando elas vêm fazer o curso, né, ou pensam, né, em começar numa transição de carreira, porque a gente vê os projetos e, assim, é lindíssimo, né, pronto, mas tem toda uma etapa, né, que é seguida tanto antes de você, né, de você chegar ali no projeto, na concepção dele, né, no 3D, no detalhamento, como, né, o durante ali. Então, assim, às vezes a pessoa ela olha o projeto e acha, né, vai lá apertar um botão, é tudo muito rápido, mas é assim, é treino, é muita prática, né? Sim, é treino, prática, e insistir, né, realmente. Porque... Igual, por exemplo, o software que eu uso é o V-Ray, né? Então, assim, é um software difícil de aprender, porque a maioria dos comandos são em inglês, então, assim, acaba que tem um certo nível de dificuldade, mas não é impossível, né? Então, eu falo porque eu já pensei, né, um dia lá atrás, eu pensei que eu nunca ia conseguir, mas quando eu parei, foquei, falei assim, eu vou fazer acontecer, não tem outro plano, não tem outra saída, não tem outro jeito, é isso aqui que eu quero. Acho que o maior incentivador, assim, para fazer a gente ver, de fato, construir ali um caminho é falar, eu vou fazer acontecer. É a gente mesmo, o nosso maior incentivador. Porque a gente tem dois caminhos, na verdade, né? A gente tem um caminho de fazer acontecer e tem o caminho de fazer de desistir, que é o mais fácil. Se boicotar, né? Isso, igual. Eu passei pelos dois, né? Eu passei pela trajetória de desistir e aceitar que todo mundo era melhor que eu, mas não era o meu sonho. Eu queria ser melhor do que eu mesma, não queria ser melhor do que ninguém. Eu queria ser melhor que eu mesma, mostrar que eu ia conseguir também. Então, foi um desafio, é um desafio diário, porque ainda tem vários sonhos, né? Mas quando a gente se dedica, dá certo. Com certeza, com certeza. E acho que é um mantra que a gente tem que ter pra gente, pra nossa vida, né? Se tem uma pessoa que faz, né? Se tem um humano que faz isso, então eu também posso fazer, também posso aprender, também posso desenvolver, né? E assim, também, querendo ou não, não é puxando saco, não é porque eu tô aqui, mas eu acho que ter uma instituição que te dá um apoio em atendimentos quando você precisa, tem um conteúdo legal, que de fato tem tutores ali, igual eu tive vários tutores que me incentivavam bastante. Bruna, tá ótimo o seu trabalho, parabéns pela dedicação, isso é uma das coisas que ajuda muito a cada disciplina que a gente desenvolve, a cada projeto que é desenvolvido ali, os tutores reconhecem isso ajuda bastante, porque eles estão. Isso, a gente vê um tutor como uma autoridade no assunto, né? Então, quando eu recebi um feedback positivo, às vezes até um feedback assim que eu não era o que eu estava esperando, mas era uma crítica construtiva para eu poder crescer. Então, eu vi assim, eu posso melhorar nisso, né? Então, fez bastante diferença na minha vida. Todas as disciplinas que eu cursei, igual teve várias disciplinas, projeto comercial, projeto residencial, teve o TCC que foi um desafio, que inclusive eu aprendi a fazer detalhamento fazendo ali o TCC no layout, né? Então, quando eu via que o meu projeto era escolhido ali como destaque da turma, quando era compartilhado no Instagram, eu ficava assim maravilhada, porque eu pensava, gente, como que um dia eu desisti e hoje eu tô aqui,
né? Então é dedicação, é realmente pegar ali, porque igual eu falo para todo mundo que me pergunta, né? Você indica o IBDI? Indico de olhos fechados, porque tem muito conteúdo. Se você não parar para estudar, você realmente não consegue acompanhar, porque é muito conteúdo e é conteúdo que não enche linguiça, é conteúdo que é realmente que a gente precisa ali na prática, no dia a dia. Então, isso fez muita diferença. Uhum. Legal, bacana. E Bruna, os seus projetos, né, que você está desenvolvendo hoje, como que tu tá, né, como que tu gerencia, assim, vários projetos ao mesmo tempo, né? Como é que tu faz essa organização? Então, é um desafio e eu sou da época dos dinossauros, eu costumo falar. Eu gosto de tudo anotado. Eu me sinto mais produtiva, porque eu venho ali dando um ok e na minha mente tá, né, fiz ok, produzir. Então, isso me ajuda. Tem vários programas, tem o Trello, tem Excel, tem Notion, tem vários, né? Eu já tentei usar, mas assim, eu prefiro a agenda, porque eu consigo anotar ali rapidinho, alguma demanda, alguma coisa que o cliente me falou, e aí eu já tenho em mãos. Mas como eu me organizo é a agenda de papel mesmo, e anoto tudo em notas aqui no meu computador, e eu sei, por exemplo, essa semana eu tenho que entregar um render, essa semana eu tenho que entregar um detalhamento, essa semana eu tenho que fazer uma modelagem, então eu me organizo assim. Uhum. E vem dando super certo. Vem dando, graças a Deus. Legal, legal. E assim, quando você aborda, né, o cliente, assim, esse teu primeiro contato, como que ele costuma acontecer? Então, geralmente, às vezes o cliente ou ele vem do Instagram ou ele vem de indicação. Então, se o cliente me chama ali no direct, eu tento direcionar ele para o meu WhatsApp, que às vezes eu peço um vídeo, peço uma imagem de referência, procura ali entender quais que é as necessidades do cliente, então gosto sempre de direcionar para o WhatsApp, que também fica registrado ali o número de telefone, se eu precisar ligar, se eu precisar resolver alguma coisa, então fica mais fácil para mim. E deixa eu ver aqui. Acho que foi isso mesmo, né? Sim, Que você sim. perguntou. Já faz Aí esse ali eu contato, tenho. já faz um cadastro. Uhum. Isso. Aí eu salvo ali o contato do cliente, sempre anoto na agenda, quando o cliente fecha o contrato comigo, fecha o orçamento, eu sempre anoto ali tudo que o cliente me falou, para poder não esquecer nada, e também quando eu estou ali desenvolvendo um projeto criativo, eu estou aqui com as informações à mão, então eu sempre vejo ali, né? O cliente não gosta de tal cor, o cliente prefere um acabamento mais rústico, então sempre tem as informações à mão que me ajudam em tudo. Uhum. Perfeito. E assim, quando tu começa a desenvolver, né, todo esse processo criativo, né, começa a fazer o projeto, o que tu acha, assim, que, nossa, se você pudesse elencar, né, duas perguntas, assim, que tu acha que é o mais importante, que isso não pode faltar para você entender bem a necessidade do cliente? Então, entender primeiro o que é que o cliente precisa e o que ele quer. Porque, às vezes, Às vezes são coisas principalmente... diferentes, né? Isso. Às vezes, nem tudo que a gente quer, a gente precisa. Então, às vezes, tem um espaço que a pessoa quer colocar várias coisas e o espaço não cabe. Então, às vezes, não cabe nem só em tamanho, mas também em financeiro. Porque... hoje em dia é tudo muito caro, né? Então, assim, entender isso e saber explicar isso para o cliente também. Então, assim, qual que é a necessidade dele e o que é o querer dele? Olha, você precisa disso e isso cabe no seu orçamento. Você quer isso, a gente pode abrir mão de outra coisa para conseguir isso que você quer. Então, acho que ter essa balança ajuda a fazer um projeto mais assertivo. Uhum, claro. E atender, né, o que ele deseja, né? Deixar ele satisfeito, né? Isso. Feliz. Uhum.
E assim, como que você lida, por exemplo, né, que nem você falou antes, dos teus projetos, né, que você gosta bastante de cor, de projetos coloridos, né? Quando vem um cliente que às vezes ele tem um gosto ou tem uma ideia diferente da sua, né? Como que tu lida com tudo isso? Então, é desafiador. É desafiador ter clientes que têm um gosto diferente do nosso, mas eu tive que trabalhar muito a minha mente em relação a isso, porque o projeto, ele não é pra gente, ele é pro cliente. Entender isso foi um divisor de água, porque às vezes a gente se apega muito a um projeto que foi desenvolvido e quando a gente vai quando a gente vai apresentar ali a ideia para o cliente, ele não aprova. Então, entender que de fato o projeto ele não foi feito para gente, foi feito para o cliente. Então, é o cliente que tem que gostar. Se ele quer uma parede lá estampada de floresta e ele gostou, ok. Se ele quer uma parede branca, ok também, do mesmo jeito, porque é ele que vai conviver ali no espaço. A gente explica de forma técnica qual que é o melhor e tudo mais, só que tem o gosto do cliente, tem a história do cliente, às vezes, igual, por exemplo, eu costumo dizer que, principalmente em espaços tanto faz, residencial ou comercial, a pessoa vai ficar muito tempo ali, então ela tem que gostar do que ela está vendo. Sim. Deixa eu ver aqui, ó. Tem uma pergunta aqui, ó, do Valdir. Bruna, você trabalha tendo em conta os móveis que vai utilizar? Procura as dimensões específicas de cada mobiliário para depois desenhar o espaço? Então, primeiro, né, eu tento entender quando o cliente me procura o que ele vai permanecer. Se é um projeto do zero, se ele vai comprar tudo, então a gente tem que entender o orçamento e o que ele está disposto a de fato comprar. O que vai comprar primeiro, o que vai comprar depois. E aí, baseando nisso, eu entro dentro dos site dos fornecedores, pego a referência das medidas, as orientações, o manual mesmo do fabricante, para poder me direcionar ali em que o fabricante fala de espaçamento, como que funciona ali o móvel e tudo mais. E porque assim, o papel ele aceita tudo, né? Qualquer desenho que a gente colocar ali, qualquer medida que a gente colocar ali, o papel ele aceita. Mas se uma das grandes coisas que a gente deve se preocupar é realmente se é executável. Porque, às vezes, o cliente vai gastar um dinheiro, vai chegar lá na hora e não vai dar certo. Então, acredito que vai ser muito frustrante para nós como profissional, mas para o cliente também de ter investido ali um dinheiro e não ter ficado como ele imaginou que ficaria. Então, é muito importante entrar ver o manual do fabricante, igual, por exemplo, Brastemp, vou colocar essa geladeira. Entra ali, olha as referências, o que eles estão falando para poder fazer um projeto bacana, fazer um projeto assertivo, que seja executável. A Ione perguntou aqui, ó, como é a questão da lista de produtos, onde encontrar essas indicações? Então, no próprio Google mesmo eu procuro tudo. Eu, por exemplo, eu vou colocar uma geladeira da Brastemp, então eu olho o modelo, procuro ali o manual do fabricante, leio ali as especificações técnicas que direcionam a esse tipo de informação e dentro disso eu vou desenvolver ali dentro do processo criativo no sistema. Às vezes tem gente que usa Promob, às vezes tem gente que usa SketchUp ou Revit, enfim. Dentro do programa ali eu vou desenvolver de acordo com o que está sendo direcionado. Perfeito. A Rê perguntou, ó, como que foi o teu primeiro cliente? Ai, meu. Então, assim, o primeiro de projeto executável, a gente está até quase finalizando o projeto. Foi um salão de beleza e eu amei o projeto, a cliente também. Logo, logo eu vou postar o resultado aí no Instagram para vocês. Eu nem cheguei a postar render nem nada, mas já estamos em fase final, então, assim, foi muito gratificante, está sendo muito gratificante. Cada cliente que eu desenvolvi o projeto aqui, eu tenho um carinho enorme, especial.
E assim, é muito bom, sabe? Você vê um desenho que você fez, que você planejou, saindo do papel. Então, não tem preço. Uhum. Que show. Que show. E Bruna, a Ali está perguntando, eu faço EAD, não é obrigatório estágio de design de interiores, você acha interessante fazer estágio? Então, eu tentei fazer estágio quando eu fazia arquitetura, que eu fiz 5 períodos de arquitetura. Na época que eu fiz, era obrigatório, né, o estágio, mas eu não consegui, infelizmente eu não consegui, foi também um dos fatores que me fez desistir da profissão no início. Eu não conseguia estágio, eu não sabia usar os programas, então, infelizmente, né, eu não consegui. E aí, quando eu estava estudando um curso de design de interiores, eu até cheguei a trabalhar em empresas, mas foi por pouco tempo. E aí eu decidi empreender, né? Como que foi isso? Eu decidi trabalhar prestando serviços para arquitetos, designers. Então, quando eu aprendi a usar os programas, eu montei uma tabela ali com os meus valores. Então, eu passava informação. Muitas vezes, quando eu não tinha cliente, eu entrava no Instagram de arquitetos, designers e mandava para a pessoa, olha, eu trabalho com imagens renderizadas, mandava como estava ali no Instagram, né? Então a pessoa já tinha acesso ali às imagens que eu tinha produzido, de projetos às vezes fictícios. Então eu conseguia pegar muita coisa, muita imagem, conseguia pegar detalhamento também. E acaba que isso serviu como estágio, né? Porque tudo isso eu mandava de volta, né, para os arquitetos, designers, então eles corrigiam, então eles mandavam alguma coisa ali que eu precisava corrigir, então isso eu ia aprendendo, né? Então eu indico, sim, né, ou você empreender, ou você que pensa em trabalhar em alguma empresa, ajuda demais, porque você vai adquirindo conhecimento técnico. Uhum. Perfeito, perfeito. E Bruna, como que você se mantém atualizada, né, nas novas tendências, nas novidades do mercado? Porque design interiores é uma área que sempre vai ter novidades, sempre vai ter coisa nova, né? O que tu procura fazer? Então, acho que a gente tem sempre que estar em constante estudo. Todos os dias sai uma novidade. Então, eu acompanho profissionais que têm nome no mercado. Gosto muito da Giovana, gosto muito da Doma. Tem um outro também, Altera Arquitetura. Eu gosto muito, então, sigo vários profissionais de nome no mercado, que já têm experiência, tempo de mercado, que são autoridade no assunto. Então, eles sempre compartilham novidades, eles sempre estão mostrando ali como que desenvolve seus processos criativos, como que funciona cada coisa, então isso ajuda muito. Também em eventos como Casa Cor, ou algum outro evento, que tem muita loja que quando chega uma mercadoria, um produto novo, eles fazem algum evento para promover a marca. Então, às vezes eles convidam arquitetos, designers, eles abrem para o público, então é muito bom. Eu também vou, às vezes. Sempre estou de olho em canais do YouTube, do Instagram, voltados para a área da arquitetura, da decoração, do design e vamos supor, por exemplo, tinta, essas coisas. Então, sempre aconselho a seguir tudo do mercado de acabamento, decoração, porque eles sempre compartilham novidades também. Uhum. Legal. E assim, né, uma coisa que eu acho que as pessoas, né, muitas vezes elas falam, né, a questão da criatividade, né, a criatividade, ela é algo que ela é treinável, né, e para você desenvolver um projeto legal, criativo, né, é muito importante essa parte de repertório. Sim. Então isso tem que estar sempre sendo estimulado, né. Sim, e assim, visitar locais que a gente acha bonito, por exemplo, e ter curiosidade, né? Vamos supor, foi no restaurante, achou bonito, tira foto, faz uma pasta, escreve o que você gostou, o que você achou bonito. Por exemplo, entrou dentro de um lavabo, achou um papel de parede bonito,
tira uma foto que dê para pegar direitinho assim, com a iluminação boa, que às vezes você joga no Lins e aí você tem ali a informação de qual é aquele modelo de papel de parede ou que tinta que é. Quando eu quero muito um produto que eu não acho no Google, às vezes eu mando para algum fornecedor. Por exemplo, eu tenho uma amiga parceira de loja de tinta e às vezes quando eu quero desenvolver alguma coisa assim, eu falo para ela, qual que você acha? Qual tinta que você acha? Qual o acabamento que você me indica aqui? E aí você ter esses parceiros, esse network te ajuda muito também, porque, por exemplo, às vezes você quer desenhar um móvel diferente, uma coisa diferente, então mandar isso para um prestador de serviço, um fornecedor, e falar, olha, tô com essa ideia aqui, você acha que funciona, você acha que dá certo, dá para ser executado dessa forma como eu tô pensando? Isso ajuda demais também. Perfeito. Ó, a Mia aqui perguntou, você tem uma tabela para criar um orçamento, incluindo os itens do projeto executável? Existe uma tabela para criar um orçamento? Eu não entendi. Como assim? Me perguntou, existe uma tabela para criar um orçamento, incluindo os itens do projeto executável? Não, por exemplo, o orçamento do projeto, será que ela tá vamos ver se eu entendi assim. Eu coloco assim, eu desenvolvo todo o projeto, aí no final do projeto, eu coloco uma lista de itens que, por exemplo, são prontos. Vamos supor, aí eu indiquei uma mesa, tem essa mesa no Mercado Livre, aí eu coloco lá o link para a pessoa. Aí depende, tem gente que gosta de montar uma tabela com valores, tem gente que não gosta de colocar valores, tem gente que prefere não fazer tabela, aí vai depender mesmo do que a pessoa vai entregar ali, o que a pessoa combinou com o cliente, se eu entendi a pergunta, né? Ok. O Rodrigo perguntou aqui, ó, Rodrigo Passi, uma pergunta, se no manual pede 10 centímetros no mínimo de afastamento em cada lateral da geladeira, você segue isso ou deixa menos? O manual do fabricante, por exemplo. Vai depender muito do caso, né? O ideal é seguir o que o fabricante está pedindo, porque se der algum problema, o seu projeto está de acordo com o que o fabricante está te pedindo. Então, eu prefiro seguir, porque se tiver problema, pelo menos a nossa parte a gente fez da maneira correta. Agora, se o cliente quiser executar de forma que não esteja de acordo com o que foi projetado, aí fica de responsabilidade do cliente. Isso é importante, né? Isso, porque assim, é igual eu tô falando, né? Vamos supor, se a gente fez lá o projeto e não seguiu as especificações que o fabricante está exigindo, se porventura acontecer do móvel, do eletrodoméstico estragar e precisar passar por uma perícia, e aí for de fato ali comprovado que não está dentro do que eles é o necessário, então pode ser que dê algum problema para a gente que fez o projeto, né? Então eu prefiro seguir o que está pedindo e deixo claro para o cliente que é responsabilidade dele seguir o que está sendo falado, o que está sendo orientado. Agora, caso o cliente faça de outra maneira, aí é responsabilidade do cliente, aí já não é minha culpa, porque eu fiz de acordo com o que foi orientado. Né? Perfeito. E o Valdir também está fazendo uma pergunta. Ó, tem algum nicho específico, no caso do teu trabalho, né? Ou você trabalha com público variado? Eu tenho a intenção de focar no público de alto padrão. O que você me recomenda? Então, eu acredito que é um trabalho de formiguinha. Se você já tem autoridade, tem conhecimento, já tem algum tempo no mercado, que você consiga entregar um trabalho de alto padrão, vai com Deus, vai ser sucesso. Agora, eu acredito que a gente querer dar um passo maior do que a perna, pode ser talvez que a gente se prejudique, né? Então, eu prefiro me sentir segura. Tem pessoas e pessoas, né? Tem pessoas que vai com Deus mesmo, né? E vai acreditando. Eu, assim, tô indo devagar, sem pressa. E se Deus quiser, Deus permitir, um dia eu chego lá. Mas, assim,
a pergunta é se tem um nicho específico, né? Eu tinha em mente que eu gostava mais de projetos residenciais. E eu acredito assim, no começo, quando a gente está realmente começando, entrando no mercado, vai aparecer de tudo. Vai aparecer residencial, comercial e também aquela coisa de conexão, né? Então, nesse começo, acaba que a gente não tem um nicho específico. A gente vai construindo ao longo da carreira. Agora, vai depender muito da pessoa, né? Se, por exemplo, se eu falar assim, eu quero só projeto residencial, aparecer orçamento para mim de projetos comerciais, aí vai depender de mim, se eu vou aceitar ou não. Tem pessoas que não aceitam, né? Olha, infelizmente eu não trabalho com projetos comerciais, eu desenvolvo projeto residencial, ok. Agora como eu tô, assim, ingressando no mercado, eu faço projeto comercial, residencial, faço projetos terceirizados, né? No caso, pego aí modelagem, renderização, detalhamento. Então, depende muito da pessoa, como que ela vai se comportar ali no mercado, né? Agora, se você quiser já direcionar o seu público para isso, é posicionamento. Eu acredito que você se posicionar para, de fato, atrair alto padrão e aceitar somente alto padrão, vai cada vez mais surgindo um alto padrão para você. Agora, se você também quer um nicho que você não se posiciona, então acaba que você não vai atrair esses clientes, né? Tá, então trabalhar bastante essa questão do posicionamento, né? Tem uma pergunta aqui da Ione. Ela disse, olha, eu gosto muito de decoração. Essa parte das planilhas me assusta um pouco. Você pode falar um pouco sobre isso? É leve? Eu acho que isso também é uma dúvida que o pessoal tem muito no início do design de interiores, né? Tem muita até uma coisa que a gente recebe aqui no atendimento. Tem muita matemática e tal, e quando fala em planilha já pensa no Excel e em 1 milhão de fórmulas. Então, olha, eu vou ser bem sincera, eu não uso o Excel. O Excel, assim, eu acho que é mais a engenharia, sabe? Na área de decoração, você pode montar um template, vou dizer assim, um arquivo, onde você coloca ali o modelo do produto que você está especificando, a marca, o fornecedor, você pode colocar a quantidade, pode colocar o link, pode colocar medidas. Eu acho muito importante essa questão da medida, porque, por exemplo, você está indicando um modelo, vamos supor, de um sofá de 3 lugares, aí você indicou o modelo X, aí o cliente foi na loja, chegou lá, não tinha o modelo que você indicou, mas tem um modelo que ele gostou muito. É interessante ter a medida ali, porque ele vai saber, por exemplo, olha, esse sofá aqui tem 2 metros, então esses 2 metros tem esse outro modelo aqui. Então, é possível sim eu comprar esse outro modelo, não precisa ser exatamente igual a esse que a arquiteta me indicou, porque está em falta no mercado, por exemplo. Então, acho muito importante ter essa questão da medida. Também você pode colocar também acabamento, por exemplo, é no linho off, enfim, qualquer outro tecido. Eu acho importante também. Às vezes também vai depender da sua forma de trabalhar. Se você não quiser fazer uma planilha, você vai estar disposto a todas as dúvidas que o cliente tiver quando ele estiver ali na loja, você vai estar respondendo no WhatsApp, porque a planilha é justamente para isso, né? Para facilitar o nosso dia a dia. Porque ele vai ter todas as informações. O cliente vai na loja, ele está com a planilha, ali tem tudo. Então, não precisa ficar te mandando mensagem, te perguntando. Mas no meu caso, eu faço a planilha e sempre me coloco à disposição também. Uma das coisas que eu sempre me coloco é à disposição para tirar a dúvida dos clientes. E eu acho muito bacana isso. Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui, Bruna, da Alexandra. Ela está perguntando, boa noite, como faz para orçar o valor de um ambiente quando o cliente diz que pode gastar somente um determinado valor? Como faz para não ultrapassar esse valor? Então, aí é igual eu estava falando no começo da live, né?
Eu acho que, primeiro, é entender o que o cliente quer e o que ele precisa. E aí, vamos supor, na minha metodologia, eu faço assim. Tem ambientes que é possível a gente criar mais de um layout. Tem ambientes que não é possível. Então, vamos supor, o cliente quer fazer o planejamento de uma cozinha. E ele tem X valor para gastar nessa cozinha. Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu sei que o orçamento do cliente está baixo, então, se eu for pensar em mudar os pontos estruturais, que é esgoto, água, elétrica, eu sei que aí já vai uma grana alta. Então, vou ter que trabalhar com os pontos existentes. Então, isso eu já vou ter que explicar para o cliente quando eu desenvolver ali o estudo de layout. Falar, olha, tem essa opção aqui que dá para a gente fazer. Essa opção vai ficar mais em conta, por quê? Porque a gente está aproveitando os pontos já existentes. Você me comentou que queria mudar o layout, que não gosta desse layout. Mas se a gente for mudar o layout, a gente vai ter um investimento maior. Então, a gente tem que saber isso, né? Agora, vamos supor, se eu fiz um projeto e a bancada que eu especifiquei está com valor mais alto, aí é questão de conversar com o cliente, falar, olha, existem outros acabamentos, outros tipos de materiais que a gente encontra com valor mais acessível no mercado. Vamos supor, marcenaria é um item caríssimo, então a gente sabe disso, então a gente tenta procurar um móvel que às vezes se adequa ali ao ambiente da pessoa, que já existe pronto no mercado, e tenta fazer algum planejamento com algum item ou outro que seja planejado. Então, isso vai depender muito do programa de necessidade, que é, inclusive, a diretriz que eu tenho para fazer os meus projetos, né? Então, eu sempre vou me basear nos pontos estruturais existentes ali do cliente e quanto ele realmente está disposto a investir, o que ele quer, o que ele precisa. Porque aí sim a gente consegue fazer um projeto mais assertivo. Uhum. Show, perfeito, Bruna. E a Ione está perguntando também, como separar a decoração do design? Podemos trabalhar só com decoração? Seria consultoria? Então, é isso. Existe a consultoria e o projeto, né? A consultoria é algo mais rápido, algo mais simples, é uma consulta. Então, vamos supor, a pessoa não quer fazer nenhum móvel planejado, ela não quer mudar nenhum ponto estrutural. Ela quer o quê? Ela quer repaginar o ambiente dela com itens prontos no mercado. É uma decoração, um vaso de planta, um abajur, alguma coisa mais pontual, sabe? Então, assim, pode entrar uma paginação de pintura, algo diferente, igual tá bastante alta, a gente trabalhar pinturas, né? Então, assim, ou também papel de parede. Então, isso sim seria uma consultoria. Agora, quando envolve detalhamentos, algo mais planejado, que você vê que vai demorar ali, que precisa de uma mão de obra, aí é um projeto. Uhum. E Bruna, tu também faz consultoria? Faço consultoria, projeto. Eu não faço gerenciamento de obras, então eu desenvolvo ali o projeto, mas me coloco à disposição do cliente para tirar alguma dúvida, se na hora ali precisar de tirar a dúvida de prestador de serviço, então também me coloco à disposição, passo meu WhatsApp, deixo meu contato, porque aí fica mais fácil, né? Porque às vezes a gente teve uma ideia e aí o cliente não está lá na obra também, então às vezes o fornecedor, o prestador está ali com alguma dúvida. Então, a gente que planejou tem a informação que a pessoa precisa. Então, eu gosto, sim, de me colocar à disposição para isso. Sim, perfeito. Não sei se tem mais alguma dúvida aqui. O pessoal te elogiando. Super se identificando contigo. Que bom, gente. Obrigada. Fico muito feliz. Andressa, você é muito inteligente, é incrível. Obrigada, Andressa. Gente, é muita dedicação, viu? Sim, é verdade. É muita dedicação. E você sempre foi muito dedicada. Muito, né? A gente te acompanhou, né? Pôde te acompanhar de perto, né? Durante todo o curso. E assim, é uma coisa que nossa, sou prova aqui dizer. O resultado que você tem agora você está
colhendo tudo aquilo que você veio plantando, né, durante todo gente, esse tempo. Para quem não sabe, agora também eu estou fazendo curso de paisagismo. Eu não sei se alguém aqui tem interesse. E me desafiando mais uma vez, né? Então, comecei paisagismo também do zero. Então, vocês me acompanhando aí, vocês vão ver que de fato, né? Já estou falando aqui, porque se Deus quiser, logo, logo eu vou ter também uma carreira promissora nessa área. Então, é do zero, né, gente? Então, é foco, fazer acontecer não é fácil. Tem hora que eu tô desanimada, tem hora que eu tô cansada, tem hora que eu quero desistir, mesmo com tudo, porque é desafiador, né, gente? Então, assim, eu sou casada, tenho filho, então tem que trabalhar, então, assim, tem as demandas, então não é fácil, mas, igual eu falei, né, eu já trajetei o percurso da desistência, né? E não foi a melhor opção, porque eu continuei com a chama ali do sonho, querendo ser design de interiores, querendo trabalhar nessa área, e sempre pensava, nossa, e se. Então, eu deixei o e se de lado e falei, bora fazer acontecer, e tô aqui, graças a Deus, pra glória de Deus. Legal, amém. E a Kaline está perguntando, você aprendeu sobre programas e detalhamento no curso ou você estudou por fora? Então, o curso do IBDI, a gente aprende o AutoCAD, aprende o SketchUp, aprende... tem também a parte da renderização. Só que também busquei conhecimentos por fora, não fiquei só nisso. É uma trajetória, né, que a gente tem que ir construindo. Quanto mais conhecimento você buscar, mais conhecimento você vai ter. Então... acho que é isso que diferencia a pessoa no mercado, ela não se conformar só com uma informação, ela ir além. Então, sempre me desafiando, né? Igual eu falei, sempre tentando entregar o meu melhor, sempre tentando fazer um trabalho bem feito, buscar informação. E é isso que diferencia a pessoa no mercado. Igual eu falei, a gente correr atrás da informação, não ficar só... ai, por que não ir além, né? Hoje em dia, eu costumo falar, é tão mais fácil a gente formar, porque a gente tem tudo na palma da mão. Com o celular, a gente consegue estar em algum lugar, ler um livro, ver uma videoaula no YouTube, ver uma videoaula do IBDI, ver alguma coisa. Então, assim, hoje em dia, só não forma quem não quer, porque recursos tem demais, né? E assim, eu sou prova viva de que se a gente correr atrás, dá certo. Igual meu notebook, eu paguei com dinheiro de projeto. Quando eu fui comprar meu notebook mesmo, eu não queria, né? Assim, é até engraçado, porque eu fico meio com o pé atrás, com medinho, né? Nossa, mas será que eu vou conseguir cliente? Será que vai dar certo? É um medo que todo iniciante tem, né? Mas quando eu falei, não, eu vou parar de pensar no será e por que eu não vou colocar uma meta, vou correr atrás e vou fazer dar certo? Igual eu falei, né? Os meus primeiros clientes foi no orgânico, né? E, aliás, tudo é no orgânico. Eu nunca fiz patrocinado, nunca paguei nada para fazer divulgação do meu trabalho. Eu sempre apareço aqui falando. Inclusive, essa semana eu até fiquei muito surpresa com tantos orçamentos assim que apareceram. E eu falei, ai, dá vontade de chorar. Porque assim, gente... você vê as coisas acontecendo, né? Eu fico muito emocionada porque é do zero, sabe? Então, assim, dá certo sim. Basta a gente acreditar, correr atrás e fazer acontecer. A dedicação, né? E emociona mesmo, né? Emociona a gente também. Porque como você falou, né? Às vezes esse caminho, né? Do você desistir, do você deixar para lá, não, isso não é para mim. É um caminho que ele é sempre mais fácil, né? E assim, o caminho do sucesso, ele é difícil, né? Ele é difícil, ele vai exigir... Não é impossível, né? Mas você entender que você vai ter ali um preço para pagar, né? Então, assim, tu sabe tudo
né, por tudo que tu passou, tudo que tu viveu, coisas que às vezes assim você abre mão, né, para poder estar ali, para poder estar estudando, para poder estar fazendo, para estar se dedicando. Então, quando o resultado ele começa a chegar, é um filme que passa na tua cabeça. É, igual eu fiquei assim, né? Até recebi mensagem de uma das meninas do IBD. Bruna, você tá ansiosa? Aí eu falei assim, não, por incrível que pareça, eu não tô. Mas aí agora, pouco antes de começar a live, me deu assim uma ansiedade imensa, porque eu nunca imaginei que eu ia estar aqui. Nunca, nunca imaginei. E mais uma vez, obrigada, né, pessoal do IBDI. Eu não tenho palavras para agradecer. Somente gratidão mesmo a Deus. E ter falado assim, não é tarde para mim, eu vou voltar, vou recomeçar, mesmo sendo difícil, e eu tô aqui, né? Claro que dificuldades ainda vão surgir, porque é uma profissão linda, mas ao mesmo tempo realmente também é desafiadora, porque a gente tem que lidar ali com os prazos, lidar com o gosto do cliente, com o nosso gosto também. Muitas vezes a gente se apega, igual eu falei em um projeto, e às vezes o cliente não quer aquilo, ele quer outra coisa. Mas entender também que não existe só o nosso lado, né? Existe o lado do cliente também, que coloca uma expectativa no nosso trabalho e que sonha também. Um sonho, né? Isso, igual esse mês eu desenvolvi um projeto que eu fiquei muito emocionada, que é um quartinho de um casal de gêmeos, que a mãe, ela passou por uma perda, e aí quando ela me falou que queria fazer o projeto comigo, eu também ainda não postei nada no Instagram, eu fiquei tão assim, grata a Deus, porque você acaba que você vai ouvindo cada história, sabe? Então o cliente tem a história dele também. Então, a gente tem um poder imenso nas mãos, sabe? De projetar ambientes que acolham, ambientes que transformem também a vida das pessoas, né? Então, é um trabalho, é uma área muito, muito especial, né? A gente está lidando com sonhos, Você passa a fazer parte, né? Você passa a fazer parte da vida daquelas pessoas, né? Isso. A gente está lidando ali com o sonho da pessoa, então ser mais humano, sabe? A nossa área é isso, ser mais humano, ouvir, inclusive ter esse lado diferencia muita gente no mercado. Ser humano, ouvir o que a pessoa quer, o que a pessoa precisa, é isso. Perfeito. E Bruna, o que você falaria para quem está, né, aqui assistindo a gente, quem está pensando em vir para essa área, quem está pensando em começar, né, quem tá, como você teve um dia, né, lá atrás, assim, pensando em dar o primeiro passo, né? Que mensagem que você deixa para essas pessoas? Eu falo que não é impossível, né? É desafiador, às vezes cansativo, muitas vezes assim desesperador também, né? Porque você pensa assim, eu mesmo, quando teve a disciplina de projeto comercial, falei, meu Deus, é isso tudo aqui que eu tenho que entregar? Será que eu vou conseguir? Vai fazendo de pouquinho, quando você vê, você já terminou. Então, é isso, né? Começa e se entrega por inteiro, estuda mesmo, faça disso realmente o sonho e faça acontecer. Só depende da gente mesmo fazer acontecer. E quando a gente passa a entender isso muda a nossa vida, né? Porque eu não dependi de um computador, eu não dependi de opinião de outras pessoas. Eu, de fato, quando eu decidi me matricular no IBDI, eu falei, é isso aqui, eu vou fazer acontecer. Então, e realmente eu tô aqui, né? Então, assim, dá certo sim, é possível sim. Quem quer começar, começa logo, se entrega mesmo, se é isso que é o seu sonho, não deixa a chama apagar. Na verdade, ela nunca vai se apagar. Você pode até desistir, né? Igual eu fiz, mas assim,
um dia ela vai voltar a reacender, e aí quando ela reacender, você vai pensar, nossa, se eu tivesse feito, se eu não tivesse desistido, se. Então, viver de fato no presente ali e fazer dar certo. Com certeza. O único arrependimento que dá é não ter começado antes, né? Isso. Quando você olha para trás, assim, né? Como você está dizendo, né? De ir, de tentar e tal. Porque a gente nunca se arrepende, né? Isso, por não. tentar, né? Por fazer. A gente nunca vai se arrepender por ter se dedicado mais, né? Igual hoje, né? O sentimento de gratidão, ele supera qualquer desafio, né? Que eu já vivi. Você parar e pensar assim, nossa, que maravilha, eu consegui. É tão gratificante, é tão assim, não tem palavras para explicar o sentimento que é você olhar para o seu passado e falar assim, uau, que bom que eu tentei, que bom que eu fiz acontecer, porque hoje eu vivo o meu sonho e, além disso, ajudo outras pessoas a viverem o sonho delas também, né? Então, é muito poderoso isso. Legal. Ó, a Carla tá pedindo aqui, ó, mas antes tem um outro comentário aqui que eu achei bem legal. A Viviane Dias, ela colocou, obrigada por ter ouvido sua história, Bruna. Vejo que eu estou procrastinando. Dela, vou fazer acontecer. Boa noite para todos aqui. É isso aí, Viviane. É isso aí, vai que vai dar certo. Legal. E a Carlinha, ó, podem falar um pouquinho, né, no caso você falar, Bruno, um pouquinho da tua experiência no TCC? Posso. Então, o TCC foi desafiador. Sempre me desafio, gente. Isso aí é uma coisa que é minha, né? Porque assim, o BDI, eles te dão ali a orientação do que vocês têm que fazer. E com isso eles te dão, acho que 2 ou 3 exemplos de pessoas que fizeram, né? Eles colocam lá o modelo. E aí, quando eles entregaram a planta do projeto, que foi um projeto residencial, eu não queria fazer um layout parecido com os modelos que tinham disponibilizado. Então, eu tive que esforçar muito para conseguir fazer um layout diferente, né? Então, foi um desafio, porque eu encontrei algumas dificuldades ali na hora de fazer o projeto, mas que isso me ajudou a me destacar, né? Igual teve um dia que eu estava tranquila aqui em casa, trabalhando e tal, e uma colega que também, acho que ela até acabou de formar também, ela me mandou a foto que estava o meu projeto sendo usado como modelo para outras pessoas. Eu falei, meu Deus, não imaginei que eu chegaria aqui. Que é isso? Então, assim, quando a gente se desafia, a gente acaba virando exemplo para outras pessoas, né? A gente sai da zona de conforto, é difícil sair dessa zona de conforto, mas ao mesmo tempo é gratificante, porque acaba que você consegue ajudar outras pessoas a se desenvolverem, né? Então, isso para mim foi muito maravilhoso. Eu fiquei muito grata a Deus. Eu falei assim, Deus, obrigada por ter chegado até aqui, né? Porque só de saber que outras pessoas conseguiram, através, né, do que eu fiz, conseguiu se desenvolver também, eu fiquei muito grata a Deus por isso. Então, a experiência do TCC foi essa, foi desafiadora, mas foi muito gratificante, porque eu vi que eu consegui. E, além disso, foi tão emocionante, porque quando eu comecei, eu sabia que tinha que fazer a apresentação presencial, né? E aí, igual eu falei, né? Eu comecei do zero, eu não estava trabalhando, e não tinha recurso financeiro e tudo. E aí eu pensava assim, meu Deus, vai chegar o dia da apresentação, será que eu vou ter condições de viajar para poder apresentar esse TCC? E aí, ai gente, Deus foi preparando tudo assim, foi encaminhando. E eu nunca tinha viajado de avião, e foi eu e meu esposo, e a gente conheceu o Joinville, né? Então, assim, foi, olha só, que uma decisão fez eu realizar o sonho de me tornar a profissional que eu queria. Ajudei outras pessoas, conheci outros lugares, fiz outras amizades. Enfim, nossa, assim,
tá vendo que quando a gente decide a sair da zona de conforto, a gente só ganha. E quando a gente decide a desistir, a gente não ganha nada. Então, o que eu tenho para falar é que, assim, você tentando e se dedicando, você só tem a ganhar. Você não vai perder nada, você só vai ganhar. Então, compensa muito. Perfeito, perfeito. E Bruna, né, o pessoal quer conversar contigo, quer conhecer mais do teu trabalho, né? Ou às vezes alguém aqui também está vendo a live, está pensando em mudar o ambiente, transformar a sua casa, quer te contratar. O que o pessoal deve fazer? Então, para quem quiser tirar alguma dúvida, quem quiser falar alguma coisa, às vezes não quis falar aqui, tem o meu Instagram, né, que eu acho que deixaram aqui, mas é Bruna Interiores _. Eu não queria que ficasse esse underline, gente, mas é porque já tinha outro Instagram com esse nome, então eu tive que colocar esse underline na frente. Aí, para não ficar ali no meio, que é já até uma dica aí para quem quer fazer um perfil profissional, ou às vezes manter o seu perfil pessoal mesmo e quer ali colocar algo que se remete à sua profissão, coloca, se não encontrar, né, eu coloquei lá no final, porque aí, pelo menos, se colocar Bruna Interiores, lá já vai aparecer eu, né? Então, esse é meu Instagram. E lá no meu Instagram tem meu link de WhatsApp também. E é isso. Perfeito. Ó, pessoal, tá aqui o Instagram da Bruna, tá? Aqui em cima, vocês estão acompanhando aqui a live, ó, Bruna Interiores _. Depois, quando finalizar a live, eu vou salvar, eu vou deixar ela aqui no feed do IBDI, vou compartilhar com a Bruna também. Então, às vezes a pessoa, né, entrou um pouquinho depois ou entrou agora, perdeu as perguntas, né, lá do início, as respostas da Bruna. Então, você pode vai poder entrar de novo no vídeo, rever. A Bruna, entregou ouro nessa live, falou de muita coisa bacana, né, compartilhou a experiência dela. E eu acho que isso é bem legal, assim, quando a gente está no mercado, né, aprendendo as coisas e compartilhando e passando para as outras pessoas. Acho que a gente gera um mercado assim muito mais forte, colaborativo, né? E isso é uma coisa que é algo assim que, nossa, é uma inspiração também, né, para a gente aqui na escola. Ver a tua postura, né, de vir aqui, de falar, de mostrar como foi para você, como tá sendo, como você faz, dividir isso com as outras pessoas, né? Eu acho que quando a gente divide, a gente não diminui, a gente soma, né? Muito mais. A gente cresce. Eu também tenho esse mesmo pensamento. E parabéns, né? Parabéns pelo teu trabalho, parabéns pela tua trajetória, né? A gente deseja todo o sucesso do mundo para ti, Bruna. Realmente, obrigada, né? Como eu falei antes ali na live, tudo que você está colhendo, né? É fruto da tua dedicação, do teu empenho, né? Você é muito criativa, muito talentosa, muito comprometida, né? A gente tem muito orgulho de você. E conte sempre com a gente, né? Já fica aí o convite para as próximas lives. Ah, que bom, obrigada. É igual eu falo, né? Quando eu recebo uma mensagem do IBDI, eu já fico assim, meu Deus, e agora? É uma vergonha, né? Gente, assim, eu sou humana, né? Igual todo mundo. Sim. E aí dá aquele frio na barriga, dá aquela emoção, nossa, e agora? Será que eu vou conseguir responder todo mundo? Será que vai ser bom? Mas assim, isso é também eu me desafiando, né? É um desafio eu vim aqui falar. Enfim, a gente sabe como a gente é, né? Não adianta a gente querer esconder, né? Então, o desafio é a gente mesmo, né? Então, não tenha medo, foca mesmo, vai com medo mesmo, vai com vergonha, vai com tudo, mas vai que um dia isso tudo passa, né? Sim. E aí fica a experiência, fica o legado, fica o que você construiu. Então, eu acredito nisso também, que a gente compartilhando, a gente cresce. E é igual eu falo, todo mundo que eu posso responder, que eu posso de alguma maneira ajudar, eu não tenho isso. O que está ao meu alcance ali eu ajudo sim. E o que não está, eu tento correr atrás, ou às vezes eu indico, às vezes eu falo alguma coisa. E obrigada mais uma vez, o pessoal do IBDI,
por todo o reconhecimento. Isso me ajudou demais e me ajuda também. Não tenho palavras para agradecer o carinho também de cada um dos tutores, do pessoal do comercial, do financeiro, de tudo. E a cada um também que está aqui, né, que está aqui até agora, que compartilhou também suas perguntas aí, que me elogiou, muito obrigada. Sonha mesmo que um dia talvez pode ser você que esteja aqui compartilhando seu conhecimento para outras pessoas, nada é impossível e eu sou prova viva disso. E um dia eu desisti, mas não valeu a pena, eu recomecei, né? Talvez então seja a sua hora de recomeçar ou de começar, nunca é tarde demais. E para a gente se sentir realizado profissionalmente e também como pessoa, né? Porque a gente é humano, né? E o que me motiva muito também é ouvir que eu, de fato, projetei ali um espaço que atendeu às necessidades da pessoa e que era o que a pessoa estava sonhando. Então, é isso, gente. Acho que é isso mesmo. Perfeito, Bruna. O pessoal aqui comentando, eu tô vendo aqui os comentários, maravilhosa, obrigada pela live, muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento, essa live foi incrível. Teve mais uma aqui mais um comentário aqui, da Kelly, Dini.Kelly, obrigada, eu precisava dessa live. Que legal, que gente, bom. A gente fica muito, muito feliz, né? Se uma pessoa daqui sair inspirada, né, para começar, para recomeçar, que seja, né, mais para acender essa chama, né, de buscar o seu sonho, fazer acontecer também, né, a gente fica muito feliz. Muito feliz. Uhum. Então, gente, mais um convite aqui, sigam a Bruna, né, acompanhem lá, é bem legal, muito bacana, porque ela vai postando também os projetos, o dia a dia dela, né, como a gente falou ali no início da live, essas inspirações eu acho que são muito legais, né, você ter pessoas assim para você se inspirar, para você acompanhar, né, então acompanhem aí a Bruna, né, o trabalho dela. Obrigada por cada um que participou da live, que mandou as perguntas, que interagiu aqui com a gente. E até a próxima live. E obrigada novamente, Bruna, pela tua participação. Daqui a pouquinho a live já vai ficar gravada, disponível aqui no feed. E quem, né, entrou, quem perdeu, se você quiser reassistir, vai estar aqui disponível para você, tá? Um grande beijo. Boa noite, gente, e até a próxima live. Então tá bom, tchau, obrigada. Um beijo. Gente. Beijo. Tchau, tchau.